Caros cidadãos dos municípios de Malé e de Paulo Frontin, aqui quem fala é Ítalo Mário Basso Júnior. Eu sou o juiz eleitoral da 37ª Zona Eleitoral, a qual abrange os citados municípios, e tenho alguns recados e esclarecimentos a fazer com relação às eleições deste ano. Primeiramente, vou fazer algumas observações sobre algumas das formas mais comuns de propaganda eleitoral e quais as proibições existentes. Item A. São vedados a instalação e o uso de alto-falantes ou amplificadores de som em distância inferior a 200 metros das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ou seja, do prédio da Prefeitura, da Câmara e do Fórum, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares, dos hospitais e casas de saúde e das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento. Em caso de descumprimento, responde o infrator, conforme o caso, pelo emprego de processo de propaganda vedada e pelo abuso de poder. Item B. São vedados a confecção, utilização, distribuição, por comitê, candidato ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Item C. Até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade fazendo propaganda eleitoral, observados os limites de distância acima mencionados. Item D. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados. Ainda, bens de uso comum para fins eleitorais são os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Item E. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Item F. É permitida a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para distribuição de material de campanha e bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis, e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Este tipo de propaganda deve ser colocado e retirado entre as 6 horas da manhã e as 22 horas. É permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. São vedados no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda acima referidos, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. No recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário. Também é proibido utilizar na cabina de votação celulares, máquinas fotográficas, filmadoras ou outros equipamentos similares. Também não será permitida a entrada de crianças, adolescentes ou qualquer outra pessoa junto com o eleitor nas cabinas de votação, salvo se o eleitor comprovadamente necessitar de auxílio. Passo agora a falar sobre algumas condutas que configuram crimes eleitorais. Constituem crimes no dia da eleição
puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Também constitui crime, punível com detenção de até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa, inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Constitui crime, punível com reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Ou seja, tanto aquele que compra ou tenta comprar, quanto aquele que vende ou tenta vender seu voto, cometem crime. Constitui crime promover no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo, punível com reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Assim, os únicos veículos que podem fazer o transporte de eleitores no dia das eleições são os seguintes: aqueles a serviço da Justiça Eleitoral, os coletivos de linhas regulares e não fretados, os de uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família, e o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel que não tenham sido requisitados pela Justiça Eleitoral. Ainda, no dia das eleições, é crime estacionar veículos adesivados em frente aos locais de votação com intenção de realizar propaganda eleitoral. Assim, tal atitude somente será permitida ao eleitor enquanto estiver votando, ou seja, por um curto espaço de tempo. Aproveito a oportunidade para informar que o Poder Judiciário local aderiu integralmente à campanha Paraná Sem Corrupção, promovida pelo Ministério Público, razão pela qual conclama a população para que não vote em candidata ou candidato corrupto, qualquer que seja seu partido ou coligação. A candidata ou candidato que já comete ilegalidade antes mesmo de ser eleito, certamente cometerá ilegalidade depois de eleito. Ou seja, como diz o ditado, não é a política que faz o candidato virar ladrão, é o seu voto que faz o ladrão virar político. Por fim, gostaria de deixar claro que tanto eu quanto o promotor eleitoral não possuímos qualquer preferência por qualquer dos candidatos envolvidos no presente pleito. Nosso compromisso é com a justiça e com a lisura do processo eleitoral, a fim de permitir que vocês, eleitores, escolham seus candidatos da forma mais correta e limpa possível, evitando a utilização de qualquer artifício ilegal apto a conseguir o seu voto. Também é importante esclarecer que tanto eu, na qualidade de juiz, quanto o promotor de justiça, possuímos garantias constitucionais que nos permitem agir com segurança e independência nas nossas atitudes e decisões, colocando-nos livres de qualquer espécie de pressão política. Como exemplo disto, cito a garantia da inamovibilidade, a qual nos permite somente sair de uma comarca caso a gente queira e solicite, ou seja, não há meios de qualquer pessoa através de contato político, seja como deputados, desembargadores, senadores, governadores ou até mesmo presidente da República, conseguir fazer com que juiz ou promotor saiam de uma comarca, sem que a gente queira. No mais, desejo a todos que exerçam seu direito de voto com consciência e responsabilidade, bem como também desejo boa sorte a todos os candidatos envolvidos nas presentes eleições. Muito obrigado a todos.